Boa tarde, amigos, donos da Bola RS desta quinta-feira no ar, Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube, muitos assuntos para você, mas é claro, a gente vai apresentar a enquete interativa depois da informação do Tiger. Tiger, qual é a situação com relação à renovação de contrato do centroavante Diego Souza? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. O Diego Souza que tem contrato com o Grêmio até o final deste ano de 2022, Meneghetti. E o próprio Diego Souza já havia dito desde a temporada passada que o objetivo dele era atuar somente até o fim deste ano e depois se aposentar. Ele falava sempre em assistir a Copa do Mundo com os filhos no Catar. Recentemente, em uma entrevista ao pessoal do Globo Esporte, o Diego Souza abriu a possibilidade de jogar mais um ano, de talvez renovar o contrato. Até o momento, o Grêmio não realizou nenhum movimento mais incisivo para a renovação do atleta. Mas é uma alternativa, é uma possibilidade que se abre a partir de agora. Aquele assunto que anteriormente ele era fechado, Meneghetti, de que o Diego Souza iria encerrar a carreira no fim do ano, agora não está mais tão fechado assim. Boa tarde, enquete interativa no ar. Tá na live do YouTube, vai lá, clica lá, aba comunidades, vota e faz conosco o Donos desta quinta-feira. O que o Grêmio deve fazer com o Diego Souza? Renovar imediatamente, hoje de tarde. Vai lá, chama ele, assina e vamos até dezembro de 2023. Esperar o término da Série B, avaliar, confirmar o acesso, ver como é que ele vai sair nas últimas 14 rodadas. Não renovar o contrato. Vote na nossa enquete interativa lá na live do YouTube. Fala, João Batista Filho. Essa é uma questão importante, tá, Meneghetti? O Diego Souza, ele deu uma entrevista para... Eu acho ela incrível como repórter, ali na Stari, do Esporte Interativo, ainda no ano passado, dizendo, eu vou encerrar, eu pendurar chuteiras, vou encerrar. E aí, no meio do processo, ele muda de ideia quando o Grêmio convoca ele para a Série B. O Denis Abraão teve aquele problema, ele estava na Disney com a família e tudo mais. Agora, ele acaba de dar uma entrevista dizendo, eu já defini. Eu só jogo com a camisa do Grêmio, não jogo por mais nenhum outro clube. Se o Grêmio disser para mim, Diego, muito obrigado, vai um abraço, acabou, não tem o que fazer, o Diego Souza encerra a carreira. Se a direção do Grêmio, e vai ser a nova direção do Grêmio, não vai ser Romildo, não vai ser Denis, não vai ser ninguém, os novos dirigentes do Grêmio chegarem para ele dizendo o seguinte, olha só, a gente quer por mais um ano, ele está disposto a permanecer. E ele está disposto, inclusive, porque ele já mostrou isso, a melhorar um contrato aí. E ter um contrato mais perto da realidade de um cara de 38 anos. Por quê? Ele ganhava 600 mil até o ano passado. Esse ano ele ficou por 300. Numa dessas, num contrato menor... É pior. Tu pode pagar 50, ele não pode continuar, porque ele atrapalha o processo. Com todo o respeito que o Diego Souza merece, é um grande jogador. O Grêmio vem há 3 anos se equivocando no que diz respeito a manutenções. Faz 3 anos que o Grêmio define errado, avalia errado e mantém jogadores e situações dentro do clube que fizeram o Grêmio cair ladeira abaixo. O Grêmio vai fazer isso de novo? O Diego Souza, para quem não lembra, no começo dessa temporada, ele foi mandado embora pelo Grêmio. Ele passou um mês fora do Grêmio. O Grêmio fez uma investida no mercado, não conseguiu contratar centroavante, chamou o Diego Souza de novo. O Diego Souza hoje não reúne a menor condição de ser um atleta competitivo em Série A de Campeonato Brasileiro. A menor condição física, e eu vou dizer para vocês, a condição técnica também. Nós já fizemos 30 análises aqui sobre o Diego Souza, e eu faço uma frase que as pessoas brincam comigo. Se tu tirar o gol do Diego Souza, não sobra nada. O que interessa é o gol sim, mas ele não vai fazer gol sempre. Qualquer time de futebol de primeira linha, e o Grêmio vai voltar à primeira linha, precisa de 11 jogadores dentro de campo, completamente envolvidos com o jogo durante 90 minutos. E o Diego Souza não tem mais a menor condição disso. César, tá aí o camisa 9 do Grêmio? Não, primeiro eu posso reclamar, porque não estamos totalmente sem assunto aqui nesse programa, né? Totalmente sem assunto nesse programa. O Diego Souza não tem nenhuma condição. Vocês viram o jogo do Corinthians, o jogo do Flamengo ontem? Mas daí não é o centroavante só que nós estamos olhando, né? Não, os caras que estão ali na frente, eles têm velocidade, eles têm força, eles chegam na bola. Hoje, futebol competitivo, tu tem que ser atleta. Que golaço. O cara não, faz ele golaço joga de pênalti. muito. O Diego joga muito. Só que o Diego não é mais atlético. Ele não é mais um atleta de nível alto no futebol. O Grêmio, o Diego Souza chega em Porto Alegre em janeiro, fevereiro de 20. Não preciso dizer mais nada.
fevereiro de 20. Ah, mas ele fez um monte de gol. Todos os goleadores solitários fazem muitos gols em times que caem. Peguem o Diego Souza com o Sport. Caiu por culpa ele dele. foi muito. Não, nunca é. Nunca é por culpa ninguém dele. teve culpa. Nós já chegamos à conclusão que chegamos ninguém à teve conclusão. culpa. O único cara que Ninguém teve teve culpa no rebaixamento do Grêmio foi o Homer Simpson. Tá, Ribeiro Neto, eu quero te ouvir, Ribeiro. Porque eu estou curioso para te ouvir, porque normalmente quando esse programa caminha para um lado, tu vai lá e rema ao contrário. Nós estamos todo mundo remando assim e tu rema ao contrário. Não, não Então, faz. eu estou curioso e eu estou gostando da tua tese. Tu nem começou, mas eu já estou gostando. Gente, eu gostaria de pedir ao Paulo Pires, tá? Porque esse programa aqui é um programa de informação e de credibilidade. A gente tem algumas teses malucas, é verdade. É verdade. Mas a gente lida, a base desse programa aqui é informação e informação correta. Por que o Paulo Pires está colocando imagens de videogame aí enquanto a gente conversa? Por que videogame? Como assim? Não, porque pelo que vocês estão falando aí, isso aí que aconteceu não é real. Todos esses gols aí, inclusive recentes, eles não existem. SofaScore, então, tu entrou na turma do SofaScore então, agora, assim, vamos pro número. Então eu quero dizer para você assim, ainda mais tu, CCD, mal agradecido. para, Tu Ribeiro, tá eu tô sendo falando sério, injusto com o único Vocês estão cara falando- que se tá salva de brincadeira. nesses 2 vocês estão anos de brincando. Grêmio Estão brincando. completamente sofríveis. Tá bem. Me admiro. A discussão não é essa, a discussão é ano Quem que vem. é o goleador da Série B, o Meneghete? Sabe qual É é? o centroavante da Tombense. Tá? Quantos gols tem o Paulinho, Diego quantos Souza? gols tem o Diego Souza na Série B e quantos gols ele tem no ano? Por favor. O Diego tem 16 gols na temporada, o Grêmio marcou 59, 16 são do Diego Souza. Na Série B o Grêmio marcou 28, dos 28, 11 marcados pelo Diego Souza. E quanto Então, é o goleador da Série B? respeitem esse percentual. Gabriel Poveda. O gol, Poveda. esse sim, Jogava no Sampaio, Brasil de Pelotas. esse aí, Não, esse é aí, craque. Não, Esse é craque, tu Poveda. acabaste de Poveda falar, tá o exemplo que brincando, tu cara. desse é o jogador da Tombense. Vocês estão brincando. Esse é o jogador. O Diego brincando. Souza merece respeito. Tá. Merece Vocês estão respeito. diminuindo Eu vou o dizer uma Grêmio. coisa pra vocês, tá? Vamos lá, estão quero ver diminuindo onde vou é que dizer tu vai assim, chegar. o Grêmio tem que fazer uma análise. Aliás, nem é esse contexto. Não é esse grupo aí que vai decidir o futuro do Diego Souza. São os novos dirigentes. Não sei, Quiçá não sei. até a nova Não sei, tem comissão mais técnica. não, Nós queremos só a tua Ribeiro, opinião. Ribeiro, Neste nova comissão momento nós técnica. queremos a tua opinião aqui. Ribeiro, vamos lá. estão levando- Tu quer vocês estão tratar de brincando. informação? Vamos tratar de informação. Diego Souza está fora do Grêmio. Nenhum candidato à presidência do Grêmio vai Não ficar é com o Diego assim. Souza. Não é assim. Gente, pelo amor de Deus. não sei. O Uma Diego- coisa é o teu Eu vou desejo dizer- que não quer mais tomar gol o Diego Souza em Grenal. Outra coisa é a Eu vou realidade. dizer uma coisa pra vocês. Em 2023, o Diego Souza tem a mesma condição de ser centroavante do Grêmio do que o Roger ser lateral esquerdo. A mesma condição Não física. tem. A não mesma tem. condição não, física. Tem, não Estão tem. brincando. Isso aí é um exagero bem baldaciano, completamente deslocado, inclusive. Diego Souza, não tem. Não é Diego isso. Souza fez 28 gols na temporada 2020 e 8 assistências, fez 24 gols na temporada 2021 e tem 16 nessa temporada e sua meta é 20. Isso. Isso aí. E Vocês o Grêmio, querem mais quando o não quê? tem a Isso é bola... o SofaScore. e o Grêmio- O quê? Não, essa é uma forma, sinceramente. Essa é a geração que está vendo futebol com a câmera da TV. Tá bom. É Não. só isso. Eu tô Porque sendo futebol... ofendido. Eu tô sendo ofendido, Futebol... esse jogo eu dei uma informação. Não, Eu tô não, sendo- não, eu tô não sendo- tá sendo. Não, Tá essa é uma divergindo de ti. geração. Não, essa que é, muito mas fácil. é verdade. É uma É geração. verdade. Eu vou Quando discordar falo- de ti. Esta é uma geração que vê futebol pelo aplicativo. Quando eu falo, tá? Eu só Quando não vou discordar. falo- Eu só quando não eu vou falo- discordar de vocês, porque seu João e Dona Helena me deram uma ótima educação e eu respeito os mais Quando velhos, eu inclusive falo- a terceira idade. Quando eu Inclusive falo- a terceira Essa idade. educação é de Olha ontem aqui, pra ó. hoje, né? Ela vai funcionar de ontem pra hoje. Quando eu Porque falo- tem tanto chama de ignorante, topeira. Tá? Aí agora vamos ser educados. aqui. É que ignorante- Bem-vindo ao mundo civilizado. isso aí. Ignorante não é nem um adjetivo. Ignorante, eu estava fazendo a minha principal função. Vai te explicar? Tu acha que precisa informando explicar? Tu que acha que vocês já superamos isso? não conhecem. Ignorante de não conhecer, desconhecimento quando- da regra, que diz quando que eu impedimento falo- de bunda também vale. Tá? Quando eu falo sobre esse assunto, eu levo uma saraivada de pancadas de muitos gremistas que dizem o seguinte: tu tá desconsiderando futebol hoje, ou tu é atleta, ou tu é Pelé. E Pelé não tem nenhum mais. Não tem mais nenhum. Tem que correr para jogar futebol. E tem mais do que isso, tá, Meneghete? Tem mais do que isso. O time do Grêmio hoje não tem um que é fora de forma. O Diego é o mais visível porque ele é o maior.
Agora, o Campas também não marca. Só que eles têm 20 anos, né? Entendeu? O Isso é outro pior. lateral direito também tem dificuldade. O lateral esquerdo também tem Tá, dificuldade. mas vem cá, vamos botar Mas esse aí cara a pra jogar preparação futebol, física. hein? Tá? Vamos Agora, fazer a o que eu metodologia coloco é o Thiago seguinte, Nunes, vamos botar no futebol Eu quero nesses caras, saber meu. qual é o time que joga para um jogador hoje, que é vitorioso. Um time só. Tá, Não bom, é. Pega queria- o Diego Souza, tá? Esqueçam do Grêmio. Diego Souza no Botafogo, 2017. Botafogo foi 15º, o Diego foi o goleador. O Sport em 18, uma coisa assim, ou 19, o Diego foi o goleador e o Sport foi 16º. Meneghete, o meu voto na enquete é renovação imediata com o Diego Souza. Renovação imediata. 2 anos de contrato. Vocês estão diminuindo o Grêmio. Eu acho que nem 8 e nem 80, tá? Eu acho que a gente não pode considerar que se tirasse o Diego Souza do Grêmio nesse ano de 2022, o Grêmio não teria a pontuação que tem. Ah, não, mas se botasse um outro jogador e tal, desse nível que o Grêmio está olhando, o Elkson, por exemplo, na minha opinião, isso é axiologia, a gente não tem como saber. Eu não vou poder, o Grêmio não vai poder ser retroativo nos jogos e botar o Elkson. Mas na minha avaliação, o Elkson não faria a quantidade de gols que fez o Diego Souza. Estou citando o Elkson porque é o jogador que está lá. Ou o Elias, por exemplo, não faria essa quantidade de gols. Então, a participação do Diego Souza nessa Série B, ela é importante para o Grêmio. E ela somou pontos. Este é um aspecto. O segundo aspecto, o que eu acho que o Grêmio tem que fazer? Ao final do ano, dar uma cartinha para o Diego Souza, agradecendo a sua participação, elogiando a sua participação, muito obrigado. Uma premiação extra, talvez. Ó, estamos aqui mais uma janta, não sei aonde, para ti com a família e tal, já que está te alimentando muito bem. E vai, um abraço. Agora, eu não vou desconsiderar, como o César, na minha opinião, está fazendo, a participação do Diego Souza nesse ano. Ele é uma participação boa num time medíocre, como eu disse aqui ontem pro Roger, um que eu time acho que ele contribui. ruim, e eu acho que ele tem uma participação positiva. Longe do que diz o Ribeiro, que é o único jogador. Não, o Jeromel tá jogando muito mais que ele. Vamos ficar só no Jeromel. Tá jogando muito mais que ele. Então, eu acho que não precisa nem ser 8, assim, não. Classificar o Diego Souza como se ele não prestasse nada e nem dizer que tem que renovar agora, porque ele é o salvador da pátria. Não, eu acho que na Série A e nas competições que o Grêmio vai ter no ano que vem, eu acho que não há espaço para um jogador com essa aptidão física que tem o Diego Souza Tu tá hoje. tendo uma opinião JB, uma opinião ponderada, nem tanto a direita, nem tanto Quer a dizer, tu esquerda. quer mais elogiar a minha centralizada. opinião e tu bota um espelho para refletir e elogiar a tua. Parabéns. Mas é que assim, Eu não ouvi a tua opinião ainda sobre o Diego Souza. não, a minha visão, ela é baseada numa situação seguinte, olha só. Veja bem. Vai lá, é o baita nariz de cera. Começou com baita nariz. Nariz riberiano esse aí, riberiano. Não, é porque assim, ó, eu nem. Basicamente, eu vou repetir tudo que tu falou. Eu nem vou ser o César que tá desmerecendo o cara que fez muitos gols pra ele e que em vários momentos. Cara, vou lá. Vocês estão Se o entendendo Renato, futebol pela metade. se o Renato Pelo amor de Augusto, Deus. se o Renato Augusto não acerta um chute de raro brilho que ele errou na Copa do Mundo e acertou contra o Grêmio, tá? Se ele não acerta aquele chute, o Diego Souza ia ter aquela imagem que ele pega, desenterra o Grêmio e bota nas costas e diz assim, ó, lembra que no gol contra o Corinthians, que ele levou o time das costas, que ele desenterrou o time, seria ele o cara que ia dizer, não caiu que o por conta campeonato- dele. Tu quer dizer então que o Grêmio não caiu? O que tu estás dizendo aqui agora é que o Grêmio não caiu causa por um do detalhe chute. no chute do Renato chute Augusto. do É Renato isso? Augusto. Não, Então eu tu tá queria alinhado dizer que comigo. Então é a tu acha que a cara minha opinião disso. ano passado estava certíssima, dizendo que o Grêmio não ia cair. Não, é o isso? que eu queria dizer é que, apesar de todos os esforços de muitas pessoas no clube, Diego Souza salvou. o Diego Souza quase salvou o Grêmio naquele ano. Futebol é muito mais do que O isso. é a Cássio também primeira quase questão. salvou, só que ele pulou no pênalti pra frente, ele quis dividir a bola. Vem cá, Tudo bem. Vocês estão desconsiderando uma análise, e o César tem razão quando fala isso. O Grêmio hoje é um time que joga em função do Diego Souza. Consequentemente, sendo ele o bom jogador que é, ele vai fazer um monte de gol. É óbvio. O Grêmio, Ah, não, mas o Grêmio se não jogasse em função Tá, mas o Grêmio joga em função de quê? Do Janderson? Se o Grêmio não do joga, a Biel? premissa tá errada, Se Baldasso. o Grêmio não jogasse dessa forma, se o Grêmio fosse um time mais coletivo, que jogasse ampliando um pouco o seu leque de possibilidades, o Grêmio não estaria melhor mesmo sem o Diego Souza? Eu não Mas o sei. Grêmio não joga em função mas daí do eu Diego também não Souza, sei, César. Ronaldo. Não, Se o joga. Cristiano joga Ronaldo e todo o em Messi volta estivessem dele. aqui, eu também não sei se o Cristiano Ronaldo e o Messi estivessem aqui, mas só para completar minha tese, eu, assim, ó, não vou criticar quem achar que disser assim, olha só, de repente o Diego Souza baixar um salário, fizer uma coisa mais tranquila e ficar numa reserva, a gente contratar um baita centroavante, ele pode ser útil se ele quiser. Não vou discutir quem acha isso, também não vou discutir. Então, mas qual é a tua opinião, afinal? Renova ou não renova? Não Vou vou matar matar ele, velho. O César, Sério, calma. eu vou te dizer, sabe o que o Roger tá pensando hoje pro time? Tu ouviu o programa de Ele manhã? quer tirar o Campas. Sabe por quê? Por quê? Porque
com o Diego Souza e mais o Campaz não dá pra marcar ninguém. É. Deixa só o Diego Souza não tocando na bola, então. Tá bom. Porque é o primeiro time que o Grêmio vai jogar esse mas ano. olha só, o que é que eu o falei? primeiro time que o Grêmio vai jogar Segura o esse ano. jugular aí. Eu só quero saber, JB. Só deixa eu falar. Opa, Tenta estão só um dia de brincando? VAR. Tu acha que tem que renovar com o Diego Souza ou não? Eu ainda não formei essa opinião. Não, eu acho que tem que esperar o final da Série B. E aí a nova gestão. isso. O Roger Mas se isso é a mesma ficar, coisa que eu. tomara que fique e tal. Ah, então Aí tu também não os sabe se outros tem que renovar ou não. Esperar o final do Não, ano. eu acho que tem, porque o Grêmio tem que me apresentar alguém melhor que ele. É a tática, a lei. Vou criar uma lei. Lei Filipão / Mancini. É a lei Filipão. Todo mundo sabia que o Filipão não tinha mais clima para ficar com os jogadores e tinha que sair. Tinha que fazer a saída do Filipão, não dava E aí mais deu certo, que né? fazer. Aí o Grêmio caiu. Só que o grande Maravilhosa problema, tomada de o grande decisão. problema, O Grêmio caiu. o grande problema não é fazer a saída do Filipão, é tu trazer o Mancini. Tu não pode trazer um pior que o Filipão. Eu só Ou queria seja, lembrar pra não vocês- adianta mandar ele embora e trazer um centroavante pior. Eu só queria lembrar pra vocês por que o Filipão caiu. É. Porque ele fez um pedido para que 2 jogadores fossem embora do Grêmio. Isso mesmo. Era o Diego Souza. É isso. E O foi Filipão- boa a tomada de o Filipão decisão. queria acabar com a banda de com o Diego pagode que Souza, funcionava bem lá no vestiário do Ficaram com o Grêmio. Diego Souza, que quase Lamentaram. salvou o Grêmio. E tiraram o Filipão, que ia salvar o Grêmio. Aí Vamos- é bola de cristal também, né? Vamos colocar o Tiger para trabalhar mais um pouquinho. Vamos falar ainda a situação do Arangues. Tem gente no Brasil que chama de Arangues. Diga lá, Tiger. E alguns contatos feitos ao longo dos últimos dias, Meneghetti, apontam de que o Inter não descarta a possibilidade de novamente investir nesse jogador, só que, obviamente, a partir da virada do ano. O Arangues ele tem contrato com o Bayer Leverkusen até metade do ano que vem e, em 2023, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Entretanto, mesmo que o Inter mantenha o interesse e mantém, mesmo que o Arangues mantenha o interesse de jogar no Inter e mantém, a prioridade do chileno, e eu conversei recentemente com o staff do jogador, é de sair da Europa, de deixar a Alemanha. E outros mercados aparecem buscando a contratação desse jogador. Um deles, o mercado da Major League Soccer dos Estados Unidos, que ainda tem a janela aberta. Caso nenhum mercado leve o Arangues até dezembro, aí sim, o Inter tem uma chance de novamente iniciar uma conversa com o jogador e, quem sabe, definitivamente trazer ele para a próxima temporada. Seguinte, a gente fala sobre isso, eu vou dar uma manchete aqui, que eu estou começando a refletir e estou quase me posicionando de forma preconceituosa, inclusive, antecipada, a ser contra repatriar jogadores que passam dos 31, 32. Estou começando a refletir sobre isso. Mas, a gente pode falar do Arangues, a gente pode falar também conceitualmente sobre os jogadores. Eu estou começando a ver os últimos que estavam lá, passam dos 30 anos, Douglas Costa, o Lucas Leiva, acho que é um bom reforço. Mas não jogou tudo aquilo que se espera ainda. Mas está na Série B. Pode ser que ano que vem na Série A ele consiga desempenhar melhor. É um outro tipo de futebol. Tá aí o Tyson, né? Teve um bom momento, alguns jogos como exceção contra o Flamengo, o Grenal do ano passado no Beira-Rio, que ele fez gol inclusive, um ou outro momento. Baldasso, eu estou começando a achar que esse negócio não dá muito certo. Eu recebo, por Deus, 4 recados por dia ainda de pessoas dizendo: Baldasso, quem sabe o Inter conversa com o Nilmar? Sim. E viver com o Nilmar se não dá, porque eu vi uma foto dele, ele tá magrinho. E não dá para ele sair da aposentadoria dele e voltar. Nós temos isso é do Rio Grande do Sul, tá? O Grêmio faz muito isso, o Grêmio sempre fez muito isso. O Grêmio trouxe Paulo Nunes de volta uma vez, numa condição atlética, Carlos Miguel. Nós temos uma mania de repatriar jogadores. Esse é o primeiro ponto e eu concordo contigo. Segundo ponto, o Arangues pro Internacional, gente. O Arangues pro Inter virou a compra da arena do Grêmio. Sempre que tem uma crise no Inter, surge o Arangues pode voltar pro Internacional. Aí agora nós estamos numa condição. O Tiger estava falando, chegou a me revoltar o estômago. Se o Arangues não conseguir ninguém no futebol europeu, quem sabe ele se submeta a jogar de novo no Internacional. Mas o Arangues que vá para o raio que o parta. O Arangues é um jogador que saiu do Internacional pedindo para ser liberado em entrevista. O Arangues se comprometeu com o Inter no começo de 2020, 5 anos de contrato, a aposentadoria dele. Ele aceitou a proposta, pegou o papelzinho do Rodrigo Caetano, levou para a Alemanha para renovar contrato. Acho um ótimo jogador, acho que ainda está numa boa condição atlética, jogou 34 partidas o ano passado da Bundesliga, então não tem problema nenhum, tá? Só que chega, eu tô cansado disso. Nós estamos cada vez olhando mais para trás no Rio Grande do Sul e cada vez nos enterrando mais. Eu estava até 10 dias atrás
disputando, enlouquecido, umas quartas de final da Sul-Americana, que é uma competição zeca, contra o Melgar, e ainda fui eliminado e achei que era grande coisa. Nós estamos começando a nos apequenar com essas coisas. O Arangues vai decidir. Se não conseguir ninguém, quem sabe voltar. Mas vá pra... Vai, Ribeiro Neto. Eu adoro. Por favor, JV. Eu adoro quando o Baldasso recobra a lucidez e aí começa a recolocar a Sul-Americana no seu lugar e tudo mais. Eu não concordo com isso aí que ele fala da Sul-Americana, tá? Eu acho que é uma competição importante. Pode não estar longe de ser Libertadores da América, mas eu não concordo com essa diminuição que ele fala da Sul-Americana. É uma competição. Aliás, eu não estou concordando em nada com o Baldasso. Deixa claro isso. E eu, por incrível que pareça, vou concordar com o Baldasso e concordar contigo. Aí eu também, né? Azar é teu também. Azar o teu também. Não é isso. Olha só, gente. Eu sempre fui contra essa repatriação, porque invariavelmente você conta nos dedos os caras que deram certo. Sobes na volta em 2010. Tu vai encontrar, Mas não era velho, né? Eu tô falando dos jogadores. Aí que tá. O Yuri Alberto ontem, teu amigo lá que fez um monte de gol ontem lá e classificou o Corinthians. O Yuri Alberto é jovem. É jovem. 21 anos. O próprio Nilmar votou 2 vezes pro Inter. Eu tô começando a funcionar assim. E é preconceito da minha parte. Mas tô contando os dedos. E invariavelmente eles voltam ganhando para ganhar muito mais. Tá? Muito mais. E isso aí, entra numa coisa que nós falamos, eu até nem sei se nós falamos antes do programa ou depois, ou já no início do programa, sobre as diferenças que podem acontecer do fair play financeiro e coisa e tal, de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, com a dupla Grenal, foi fora do ar, né? E que invariavelmente vai acontecer, tá? Porque a diferença é enorme. E aí, eu vou dizer para vocês, eu tenho 2 coisas para dizer. A primeira, o Rio Grande do Sul sempre foi campeão, sem precisar despender fortunas milionárias, porque colocou times competitivos, aliados à sua cultura, né, de guerreira, de jogar e tal, e chegou lá. E somos 2 campeões do mundo. E isso quer dizer o quê? Que falta exatamente isso que o Baldasso falou, falta competência atualmente para os nossos dirigentes. Tu não pode falar isso do Sabe Inter. por quê? Porque se tu vai gastar, tu tem que ser cirúrgico. Estão sendo injustos. Tu não pode errar. Hoje nós estamos normalizando salários de mais de 1 milhão. Isso não é normal para a nossa realidade. Nós temos que colocar o rabo entre as pernas e dizer que nós não temos dinheiro para ficar distribuindo 1 milhão por mês. Não existe isso. Nós temos que ser cirúrgicos. E para isso, Meneghetti, precisa competência, conhecimento de futebol. E aí entra nesse assunto, tu não pode trazer jogadores de mais de 30 anos gastando essa fortuna, não pode, isso é lesa patrimônio, isso é muito mais jogar para a torcida do que conhecimento e competência para formar time. Essa é a realidade e é isso que tem que mudar. Terminado o stand-up comedy de Ribeiro Neto, vamos ao João Batista Filho. Por que tu faz esse personagem de... Por que tu não fala isso do Baldasso quando ele tem Não, seus foi bem, ataques? ele foi bem, É contra mim. Ribeiro foi bem, eu gostei, Ribeiro. Gostei, Obrigado, chefe. gostei, quase que 100% da tua tese, vai lá. Quase que 100%. Ô, Meneghetti, o programa está sendo muito injusto hoje. E eu Programa? preciso... Qual programa? O nosso aqui? Sim, eu não posso avaliar o Globo Esporte, eu tenho que avaliar o Donos da Bola. Não, tudo Não bem. estou vendo o Globo Esporte. E, aliás, eu vejo o Donos da Bola. Assim, ó, o Baldasso critica a direção por supostamente ser a venda da Arena. Não, essa crítica é extremamente injusta e eu vou colocar as coisas no lugar aqui. Quem estava vazando e deixando claro que queria que o jogador viesse era o próprio jogador através do seu empresário. E o Inter sempre dizia, nós não temos como bancar o jogador. Tá? Que era mais de 1.200, tá? Era 1.250 ali e tal, era mais de 1 milhão, era bem mais de 1 milhão, porque 250 mil é bem mais de 1 milhão, né? Vamos combinar aqui. Então, assim, era muito caro, não tinha. E ontem, inclusive, eu fiquei sabendo, o Lucas Dias fez umas ligações, competente repórter, tá arrebentando na Rádio Bandeirantes, e a gente descobriu o seguinte, que tinha distância de salário e tempo de contrato. E o Inter nunca quis. O Tiger falou com o André Cury, vou falar o nome aqui, porque é o super agente do Brasil, na segunda-feira à noite, e o André Cury falou para ele, o Inter, nós tentamos um movimento e o Inter não quis. Então era o empresário que estava alimentando isso, e eu nem vou falar mal do empresário, porque acho ele muito competente e estava fazendo a parte dele. Estava tentando colocar o jogador do Inter, tentando fazer um negócio, porque ele queria sair da Alemanha e vir para cá. Só que o Inter não quis pagar. Então não é, o Inter alimenta, o Inter fomenta e tal, não acabou de dar uma notícia agora. Não, ele acabou de Inter dar... cogita se o Arangues não conseguir acertar. Isso Tinha é notícia? não, mas isso é uma situação que o Tiger está projetando, dizendo, em janeiro pode colocar. Eu tenho uma outra informação, uma contra-informação isso.
O Mano tá subindo alguns jogadores da base, vai olhar esses jogadores, vai treinar até dezembro. Matheus Dias, Lucas Ramos, para saber se precisa de um Arangues. Alguém vai dar risada, vai dizer, bom, um dia surgiu o Fred assim, Então, um dia surgiu o Oscar assim. O Mano tem uma grande oportunidade nesse final de semana. Por quê? Porque o Inter deve viajar domingo para jogar segunda contra o Avaí. O Inter vai passar um domingão lá em Floripa. Porque, né, César? Tem Grenal, decisão do Campeonato Gaúcho Sub-20. Primeiro jogo em Eldorado, né? Eldorado, 15 horas tem Grenal. Informação. O Internacional vai baixar jogadores para jogar o Grenal. Sim, por um motivo muito simples, né? Baixar jogadores. Posso te dar um motivo muito simples se isso acontecer? Pode. A base do Internacional nesse momento não existe. A base do Internacional é o pior momento da base do Inter dos últimos 20 anos. E eu peço... Foi eliminado ontem de novo no Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Flamengo, a base do Inter. Eu vou fazer e segue a sua senda de derrotas. Eu vou fazer um pedido aqui. Vou fazer um pedido. Esse time do Internacional tem jogadores que vão ser utilizados, como disse o JB. Grenal, gente, por favor. E aí eu tô fazendo um pedido pro Grêmio. Eles vão baixar jogador para jogar. Grenal não se joga. Grenal se ganha. Mesmo no fraldinha lá. Sub-4. Grenal não se joga. Grenal se ganha. Façam o mesmo. Desçam jogadores. Sabe onde é que eu vou estar? Tu não quer ir comigo, Baldão? De jeito nenhum. Por quê? Jeito nenhum. Porque Não gosta de ver categoria de base? Não, eu não gosto de torcer para quem eu acho que tem pouca chance de ganhar. Tu acha que o Grêmio é melhor que o Inter? É evidente. Primeiro jogo é sábado agora em Eldorado. 15 horas, César Cidade Dias E no estará. outro sábado daí, em Alvorada? Eu só não sei se é no outro sábado ou no outro domingo sábado, em Paulinho. Alvorada. Me No outro confirma sábado. dia 27 em Alvorada. Neste sábado, eu estarei no CT lá, Eldorado, CT Eldorado, para ver o jogo do Nos Grêmio. traga boas notícias na segunda-feira Vou te sobre esse trazer jogo. vídeos, inclusive. Tá bom. Vai lá, Tiger Junk. Comentar essa informação do JB sobre os jovens da base que podem ser aproveitados. Hoje no treino a gente já viu algumas movimentações importantes em relação a isso, tá? O Matheus Dias, que é o segundo volante, foi campeão brasileiro sub-20 pelo Internacional o ano passado, campeão da Supercopa do Brasil. Ele subiu no início desse ano de 2022, mas ele vinha treinando principalmente como lateral direito. Ele não vinha tendo muita oportunidade, até mesmo nos treinamentos. Hoje foi diferente. Hoje, o Matheus Dias treinou como volante e se destacou, treinou bem. Outro garoto que deverá ganhar a oportunidade nos próximos dias, Vinícius Rangel, lateral esquerdo de 18 anos de idade, foi formado pelo Atlético Paranaense, com 15 anos veio parar no Internacional, é titular do time sub-20. O Tauan Lara foi convocado para a seleção brasileira sub-20 e com isso abrirá uma vaga para a lateral esquerda no elenco. Essa vaga deverá ser ocupada por esse garoto que treinou bem hoje também, o Vinícius Rangel. Bom, então Grenal decisão do Gauchão, sub-20, primeiro Grenal agora em Eldorado, dia 27 em Alvorada, o jogo de volta. Fala, Para JB. corrigir mais uma injustiça, que eu não vou me sentir confortável hoje se eu não recolocar essa situação no lugar, pelo menos da minha parte, né? Eu não consigo entender quem é que fala que falta criatividade para os dirigentes. Vou focar no Inter, que é o assunto de debate. Mas criatividade é um coelho da cartola, né? Tu vai fazer uma coisa bizarra e ter isso como criativo. É que é óbvio, previsível, pagando milhões com Wanderson, Depena, Alemão, o próprio Igor Gomes, que é um zagueiro que estava no Barcelona, que eu confesso para vocês, o cara jogou no Volta Redonda e foi pro Barcelona. Também estava no Barcelona. Tudo bem, mas é o tipo de aposta, pô, deu errado, O Grêmio deu também errado. foi criativo, né? Rodrigo Ferreira, Janderson. Não, mas aí é exatamente a criatividade. O índice de acerto, o Vitão foi um baita acerto do Inter. O Vitão não é criatividade. O Vitão, todo mundo sabia que tinha surgido bem no Palmeiras e tal. Eu sinto assim, ó. O Kaique Rocha. Wanderson. Kaique Rocha. O Kaique não tinha visto o Eu Santos. não tenho Bustos, eu não todo tenho mundo convicção. Eu não tenho convicção sobre o Kaique ainda. JB, Não, tudo bem, JB. mas eu tô dizendo o seguinte, os caras estão trazendo, dizendo que o Inter é previsível e busca sempre os mesmos. Um erro grotesco desse programa que eu tô corrigindo. Não é desse programa, foi o Cedro que Primeira falou coisa que eu queria dizer pra ti é o seguinte, primeiro, o Internacional, em sua grande maioria, errou em contratações até agora. Nós estamos falando do Matheus Dias agora, que é o cara que ficou trancado na base, porque o Inter contratou o Lisiero e o Bruno Gomes. Tá? Então, assim, vamos deixar as coisas claras. E quando tem que elogiar, nós vamos elogiar. É que tu fazendo discurso como tá fazendo, parece que a atual gestão, no processo de contratações, rasgou dinheiro com Paulo Vitor, rasgou dinheiro com Palácios, fez um monte de coisa errada. No Wanderson, no Depena, no Alemão, acertou e muito com criatividade. O Bustos, todo mundo sabia. Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, criatividade também. O Bustos, todo mundo sabia que era um grande lateral, mas parabéns por ter conseguido contratar. O Vitão e tal. Acho que a janela do Inter no começo, essa janela do Inter agora foi horrorosa.
Eu também não horrorosa. gostei. Também A não janela gostei. do começo do ano foi boa. Alô, Tite, Pedro Henrique, hein? Olho nele. Vamos lá, Tiger Junk. Falar sobre Roger Machado, Meneghetti, esteve aí com vocês ontem no Donos da Bola e na atividade de ontem ele fez um certo mistério e uma dúvida para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Cruzeiro e a possibilidade do Campas sair do time. Por quê? Ontem na atividade ele colocou 9 jogadores em campo. Não teve o goleiro e não teve o Campas. De resto, aquele time titular, Rodrigo Ferreira, o Jeromel não deve jogar, vai jogar o Natan, ao lado dele Bruno Alves, Nicolas, Lucas Leiva, Vijaçante, Ferreira, Biel e Diego Souza. Só que não tem esse meia. E essa é a dúvida para o jogo do próximo domingo. Se não jogar o Campas, podem entrar tanto o Bitelo, mas principalmente o Janderson, tem sido substituto do Campas nos jogos do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Para mim fica a dúvida. Se não for Campas, é Janderson ou Bitelo. Ô César, Campas, Bitelo, que eu penso que seria a melhor alternativa, ou ainda o Janderson. Tem mais alguma opção pro Roger? Não me parece. Me parece lógico o Bitelo, né? Não me inventa. Roger, pelo amor de Deus, vamos fazer o básico. O básico é, o adversário é bom time, intenso, joga com todo mundo atrás da linha da bola, pressiona, jogo apoiado. Precisamos de jogadores que andem no campo também. O Campas tem muita dificuldade sem a bola. Diego Souza, a gente já conversou bastante sobre ele, não precisa montar. Então, bota o Bitelo, faz um jogo um pouco mais preservado. Tem o Ferreira, que pode ser uma solução para os minutos finais, e vamos fazer enfrentamento. É jogo de intensidade e, principalmente, um jogo de se deixar tudo na cancha. Logo, jogadores melhores fisicamente vão ir bem. A minha dúvida é a seguinte: me agrada um esquema com 3 no meio campo, nesse sentido, em alguns. O Filipão colocou um esquema com 3 no meio campo, que os 3 ali não encaixavam, lembra? Eu não lembro qual era o terceiro, mas acho que era o Lucas Silva. Era o Lucas Silva, o Vidiaçante e o próprio Thiago Santos. E aquele trio não encaixou. Então, assim, para cada momento é uma situação. Tem trio que agrada muito. A minha dúvida é justamente essa: será que esse trio vai dar certo? Por quê? Explico. O Vidiaçante se provou que ele joga melhor como um primeiro homem do meio campo. O Lucas Leiva é, historicamente, primeiro homem de meio campo. Se o Bitelo fizer um trio de Lucas Silva, Vidiaçante e Bitelo, quem é que vai ser o cara pela direita? Tu entendeu? Porque assim, vamos lá, primeiro volante, hoje é o Vidiaçante. Será que ele vai botar o Lucas Leiva pela direita e o Bitelo pela esquerda? Acho que é o mais provável. É o mais provável que faça. Não, mas sim, aí o 4-1-4-1 é esse trio aí que eu tô falando. A minha dúvida é, só que aí ele vai ficar com 2. O Lucas Leiva e o Vidiaçante são a mesma figura. O Grêmio JB, em muitos momentos da Série B, quando jogou no 4-2-3-1, ficava sem a bola no 4-2-4. 4 jogadores na frente da linha da bola. E o futebol não aceita mais isso. Então, se tu tem o Bitelo com toda a vitalidade que ele tem, e eu até concordo que pode não encaixar muito, até entendo isso, só que tu vai ter mais jogadores lutando pela bola no setor definitivo do jogo. O problema é que o Cruzeiro joga com 2 laterais enfiados e o Grêmio teve muitos problemas para Lá contra o Cruzeiro, o Grêmio montou uma linha de 6 no primeiro tempo. Então, assim, porque os extremas estavam marcando lateral e só fizeram isso o primeiro tempo inteiro, né? E tu Tanto tem que é que pelo mudou menos quando o Gabriel Silva entrou e o time começou a ter um pouquinho mais de posse de bola. Mas a minha dúvida é essa. Quem que vai ser? Eu acho que ele vai. Vidiaçante, primeiro homem de meio. Lucas Leiva pela direita e o Bitelo pela esquerda. Cara, na verdade, essa sei se vai dar não certo. tem futuro, né? A gente sabe que não tem futuro. Se é de Vila Sante e Lucas Leiva, tem que escolher um dos dois. Como tem que ser, Tá, mas tu escolheria um dos dois e iria com Campas, Biel e Guilherme e Diego Souza? Ele não vai fazer isso. Tá, mas eu tô perguntando pra ti. Eu com certeza. Tu iria com esse time aí? Vila Sante, Bitelo e Campas. Tá, então é o seguinte, graças a Deus tu tá aqui no Donos da Bola. Tá, porque se tu tivesse no Grêmio, eu já poderia dizer que nós vamos perder o jogo. Vou te falar uma coisa que vai doer teu coração, tá? Vai doer teu coração. Tudo dói meu coração nos dias de hoje. Mas eu vou falar. É duro, mas tem que ser falado. Tem que ser falado. Vidiaçante e Lucas Leiva são hoje o mesmo jogador. Os dois são primeiros volantes. Quer tirar um do time? Eu não acho. E hoje, pela bola,
É duro falar isso, mas pela bola, e não é que ele não vai chegar, é pela bola. Peraí, só um pouquinho, o Lucas Leiva é o banco cara já porque o tá Vidiaçante em joga ponto mais. de desequilíbrio. Ele tava O no Vidiaçante- começo do programa indignado porque tu quer renovar com o Diego Souza por mais 5 temporadas. Agora tu quer Eu não tirar o falei Lucas isso. Leiva do time. Não, eu não falei isso. É um pouquinho mas de só, fake news. Eu tô falando... muita fake news por esse Tá, lado. mas tu aqui. queria renovar, tu quer renovar. Não, não. Tava lá, tu quer o Lucas Leiva sentadinho no banco. É que assim, eu tô falando assim, pela amostragem dos últimos jogos. Mas esse é- E o Lucas Leiva, é que o Lucas Leiva vai chegar. Ele vai ser melhor que o Vidiaçante, por óbvio. Só que a grande questão é que hoje, pensando única e exclusivamente domingo contra Lucas o Leiva no Cruzeiro, banco. o Lucas Leiva, hoje, por bola, seria banco, porque o Vidiaçante é o melhor primeiro volante. certo, eu também. E o Bitelo, que não tá jogando negócio. menormidade, o Bitelo não tá jogando menormidade, mas César, ele tem que vou ficar te dar no uma time boa porque ele é o notícia. único segundo Vou te volante. dar uma boa notícia. Vamos fazer uma troca, Lucas Leiva por Edenilson. Fecha, Baldasso. Olha, o Edenilson fecha esse meio. CCD, ouve, presta eu não atenção. quero te ouvir mais. Tá Eu quero falando falar O com primeiro Baldasso. Já falou volante, demais. Vai, Lucas, quero- o Edenilson Lucas e Leiva por Bitelo. Edenilson. Quero falar com o Baldasso. Sorte Tu que, tá tu quanto temos- tempo? sorte que nós temos um programa só eu e tu, É. porque eu não aguento mais as outras Quanto pessoas. tempo tu tá aqui na Bandeirante? Olha, cara, tu contar tudo dá uns 15 anos, eu 15 acho. anos. Sempre foi assim. O Ribeiro Neto, E o JB? o Ribeiro deu uma melhorada. Porque eu vou te dizer o seguinte: eles querem renovar com o Diego Souza e eles querem tirar E o Lucas Leiva do time. Olha, eu vou dizer uma coisa pra ti, cara. Torce pra esses caras nunca passarem perto do teu clube lá, porque se eles decidirem alguma coisa lá, tu tá ferrado. Ah, mas é que eles têm uma coisa que não combina com o meu clube. É verdade. A torcida. Edenilson. JB, Vila Sante e Lucas Leiva fazem primeira e segunda função. Tu escolhe qualquer um dos dois pra fazer a segunda e qualquer um dos dois pra fazer a primeira. Se Para jogar em com linha, isso, cara. se jogar em linha, o Vidiaçante sai, o Lucas fica, não beleza. é Se em for linha. esse Tem dois trio, volantes não. em linha. Qual é o Hã? problema de ter dois volantes? Qual é o Não, problema? não teria um problema. Quem não Mas faz esse- mais de uma função é o Thiago Santos. Esse não faz mais de uma função. Talvez faz talvez nenhuma, seria né? Tu quer, tentar. jogar, tu quer jogar com um volante, mais o Campas e mais o Diego Souza. Ninguém marca. Aí o Cruzeiro. Não. Aí o Pesolano tá adorando isso aí que tá É que falando. o que eu quero dizer é o seguinte, problema não ó, é- o tu, na problema minha não é, visão, o tu problema- não pode ter tantos. Se tu vai jogar num trio de meio campo, nesse 4-1-4-1 que o Ribeiro falou, tu tem que ter um volantão e dois caras que sejam mais saída. Nesse sistema, vamos lá, se tu tiver um primeiro volante e aí bota Edenilson pela direita e Bitelo pela esquerda, fica maravilhoso. É só esse crescer meio mais campo. um pouquinho a barba, é o Klopp. É impressionante, tem o óculos, ó, o cabelinho, é o Klopp. É o Klopp. Eu odeio as bochechinhas É dele, o eu odeio os Klopp, dedinhos. mas é o Klopp. Eu odeio os Vamos falar da dedinhos. campeã, Mas então. você imagina o Edenilson no meio campo do Grêmio. Isso eu quero o Edenilson. Ninguém tira o Edenilson no Internacional, Eu rapaz. quero o Edenilson no Grêmio. Tá, fala mais. está Imagina esse corretíssimo. meio campo. Primeiro volante, Edenilson e Bitelo Meneghetti. Fala, tu gosta tanto disso, cara. Meneghete, Não, esse negócio do essa- Edenilson do Grêmio seria maravilhoso. essa bom pra história todo do- mundo. essa Tem que ver história só do- que, ó, a minha sugestão. Ou o Breno. É que o Ferreira vai junto o Pablo Bueno, né? Aí não dá, ia ficar pesado o negócio. O Pablo e o Ferreirinha não dá. Se for só o Ferreirinha, dá pra fechar. Ou o Breno, ou o Kahneman. Ou o Kahneman, eu acho que dá serve. pra começar a negociar. Kahneman, dá. Não, o Edenilson eu troco agora, taco a taco, por Jeromel e Kahneman, juntos. Os dois? Mesmo com idade mais avançada. Acho que a gente perderia um pouco em relação a vendas futuras. Em relação a vendas futuras, perderia um pouco. Mas eu faria essa troca hoje. Vamos botar, vamos convidar para uma reunião aqui na VIP, aqui, botar Barcelos, botar Bolzan, negocia, a gente bota lá o chimarrão, o cafezinho, uma garrafa de uísque, ó, tá aqui, ó. O Edenilson sai do Beira-Rio, vai pra Arena. Vamos ver quem troca de lado. Vamos ver quem troca de lado. lá, Pelo tô. Breno, hein? Breno Baldasso. Não, eu. Não, nós temos eu goleiro. Não há essa necessidade. trocaria pelo Ferreira. Trocaria pelo Você que vai o Ferreira. Pablo Bueno daí, aí não dá, né? Ah, não. cara? A Vai única- o Pablo junto, única né? certeza Olha que só. tem que todo mundo O junto. Inter faria esse negócio só se fosse pelo Bitelo. Não, mas o Bitelo Pelo não vai. Bitelo, me serve. esquece. Aliás, Bitelo que tem uma característica razoavelmente parecida com a do Dá Edenilson. pra fazer, Edenilson, é óbvio. também dá pra fazer. Só que aqui o Grêmio só tem Não, um mas pra não dá fazer pra esse fazer. esquema aí, tem que ter dois. Não dá pra fazer Só porque é assim, ó, muito novo, não o dá pra CCD, fazer. Bitelo é novo. O Ferreira, no máximo, Tem o quanto banco, pra né? ti? Eu fiz um. Lucas Silva e mais uma grana. Mas olha Lucas que- Silva mais uma grana? Ontem- Bom, se a grana for 25 milhões de Ah, euros, eu aceito. Baldasso, tu acha que os Tu tá caras. brincando comigo. Tu vê que os caras do Grêmio erraram pra caramba nos últimos, mas não assim, né? Baldasso? Meneghete, mas tem uma curiosidade aqui, porque ontem eu fiz, eu quero muito o Edenilson no Grêmio, eu acho que tô... Esse assunto surgiu É uma- exatamente por quê? Porque Vontade do tem César. as pessoas, eu fiquei muito sensibilizado com o que estão fazendo com esse rapaz do Internacional, o jeito que vocês tratam ele. Isso, tanto que ele tá botando dentro da cara Aí de eu todo fiz mundo. uma pergunta no meu Twitter. Achei que tu ia abrir uma Torce- aposta. E na eu fiz Capel. inclusive no meu canal também do YouTube. Mas no Twitter eu fiz a seguinte pergunta, olha que curioso, porque me chamou a atenção. Torcedor do Grêmio. Torcedor do Grêmio, você gostaria de ver Edenilson com a camisa tricolor?
Tu tem ideia do resultado? Deve ter dado positivamente Meio a meio, 60 a 40. meio a meio. 68% querem o Edenilson no Grêmio. Por um motivo muito simples. Não, mas eu É achei bom legal, jogador. mas é que o fato do Edenilson estar muito tempo no Inter, eu imaginei, juro por Deus, eu imaginei que tivesse alguma restrição. Não vai ter restrição porque o Edenilson não ganhou nada do Inter. A torcida do Grêmio gosta do Edenilson porque ele não ganhou nada no Internacional. Não, mas Começa por aí. no caso aqui, não E é segundo, porque ele não ganhou nada, né? Porque ele joga se bem. um dia o Edenilson jogar no Grêmio, só não cometa o mesmo erro, vocês gremistas não cometam o mesmo erro que nós colorados cometemos em relação ao Edenilson, que foi considerá-lo protagonista e cobrar protagonismo do Edenilson. O Edenilson é um ótimo, mas ótimo mesmo coadjuvante. Tá, mas o Grêmio tem o Diego Souza para 2023, segundo o JB e o Ribeiro defendem, então o protagonismo de Diego Souza. E Grêmio e Cruzeiro, o Pesolano se manifestou sobre o jogo, tá, Igor? Isso aí, vamos ouvir o técnico do Cruzeiro, Paulo Pesolano, um dos grandes destaques dessa Série B do Campeonato Brasileiro, que falou sobre o confronto de domingo contra o Grêmio. A gente ouve ele agora. Sim, um jogo muito difícil, né? Jogar de visita contra o Grêmio é muito difícil. Tem um elenco muito bom treinador. Nós temos que fazer nosso jogo lá, colocar muita intensidade, ir a jogar com coragem, sim, no campo deles. Mas sabemos, hoje é um jogo direto por a primeira posição, mas sabemos que não vai ser o jogo que faz ascender, né? Faltam muitos jogos. Mas sim vai ser o jogo que pode já colocar com mais diferença em primeiro lugar, sim, que seria bom. Mas está tranquilo, faltam muitos jogos e esse vai ser um jogo a mais que temos que sair a jogar com tudo porque eles vão sair a jogar na final. Assim que hay que estar preparado para isso. César, o Pesolano faz um bom trabalho no Cruzeiro. O Cruzeiro caminha rumo ao título da Série B. A gente já fala sobre isso. César, amanhã nós vamos palpitar na KTO para esse Grêmio Cruzeiro, mas eu antecipo dizendo que talvez o Cruzeiro seja o favorito para ganhar. Ah, sem dúvida. O Cruzeiro é o time que conseguiu se manter, ele é um bom time, é um time muito competitivo, todo mundo anda, não tem nenhum jogador mais ou menos parado ali, todo mundo corre, é um time que propõe o jogo físico, amassou o Grêmio no jogo no Independência. Mas tem um ambiente diferente para amarrar. Mas é preciso dizer isso, exatamente isso. Tem um componente que a gente precisa considerar. Nós vamos ter o grande jogo da temporada na Arena, com quase 50 mil torcedores. E esse componente no futebol joga muito. E o Grêmio vai ter previsão de tempo bom. César Cidade Dias e Ribeiro Neto, a partir das 14 horas na Esplanada, isso aí encantando é o torcedor. importante. Vai fazer muita diferença isso. E nós vamos fazer vitória exatamente pela empolgação. Mas eu respeito muito o adversário e acho que o adversário é mais time que o Grêmio. É que a diferença é o seguinte, o Grêmio vai pegar o primeiro time melhor que ele, reconhecidamente melhor que ele. E olha que o Cruzeiro tem seus limites também, mas Ele está vencendo. melhor que ele Lincoln e é melhor joga- treinado que o Grêmio. Então a gente tem que fazer essa justiça. E isso vai fazer ser Eu acho que o time do Vasco é melhor que o time do Grêmio. Não, não é. Não, O time do Vasco eu acho que é melhor que o Não, time o do time Vasco. do Vasco Vasco também é caminha. muito ruim. Não, eu acho que é melhor, tá bem? Empataram até no primeiro turno, né? Então, assim, ó, vai ser eu acho que é um grande jogo do Grêmio na Série B, e acho que é por isso que está atraindo a atenção de todo mundo. É um jogo onde o Grêmio vai definir os seus futuros objetivos, se tiver algum, né? Porque ele vai classificar, mas se ele ganha o jogo, ele diminui a diferença, então daqui a pouco acaba. Eu vou dizer mais para disputando, vocês, tá? Vou discordar mais de vocês. Eu acho que o time do Bahia no papel é melhor que o time do Grêmio. Não. Vai chegar atrás do Grêmio. Não é clube, não tem estrutura e tal. O Bahia, por exemplo, o próprio Cruzeiro, Meneghetti, a competição 38 rodadas é uma competição, ninguém consegue manter o mesmo nível físico. O Cruzeiro diminuiu a capacidade dele em relação a ele mesmo, tá? O Cruzeiro agora está jogando um pouco menos. Quem viu o jogo contra a Chape, ele teve dificuldade. O jogo contra o Londrina fez gol por acaso, depois dos acréscimos. Começou a aprender a marcar o time. Não, e eu acho que para mim é físico. Para mim é físico. Tu não consegue jogar com o corte esticado o tempo todo. Só que esses outros times, o Vasco, por exemplo, é um time desarrumado ainda, entendeu? O Vasco, eu não consigo ver. O Cruzeiro, para mim, é o adversário a nossa mais exigência competitivo. com o time local é sempre maior, porque a gente está vendo o Grêmio jogar todos os jogos. O Vasco Também. a gente vê Claro, eventualmente, o Bahia e tal. Então, isso eu sei que acaba pesando nessa leitura. Isso. É que eu acho o time do Grêmio muito ruim, gente. É fraco. Muito Ele ruim. é muito ruim. Só sobre o Cruzeiro, tá? Ele já vem, não quero usar o termo patinando assim, mas vale igual, tá? Mas gol no último minuto, aos 48 no Mineirão, com a força de 50 mil torcedores, empataram a última partida, foi com a Chape, né? Isso. Então, assim, o Cruzeiro já vem numa onda de dar uma abaixadinha, então vamos ver. Pode ter uma oportunidade aí. A gente vai no intervalo e o Tiger Junk conversa com todos vocês na nossa live do YouTube.
Tamo junto, vamos nessa. Canal do YouTube Donos da Bola RS. Você participa, manda suas mensagens e vamos nessa. Hoje tem carne de panela, Julinho. E aí, tá boa a carne de panela? Pô, carne de panela não tem como ser ruim, né? Tá maluco? Não tem como ser ruim. Vamos ler algumas mensagenzinhas de vocês aqui. Hoje o Guerreiro tá cansado. Hoje é Sheraton pro Guerreiro. O Guerreiro tá liquidado. Tá liquidado o Guerreiro, Julinho. Enquete. Quem é o mais balaqueiro do Donos da Bola? Com a resposta, Julinho. Houve uma unanimidade do outro lado do aquário. Julinho votou no JB. Chiclete, quem é o mais balaqueiro do Donos da Bola? JB. Paulinho, quem é o mais balaqueiro do Donos da Bola? Pedro, quem é o mais balaqueiro do Donos da Bola? JB ganhou. Enquete respondida, então, pro nosso amigo telespectador aqui que perguntou. Taigor, manda o Ribeiro me mandar um abraço, é um ótimo jornalista. O Ribeiro pode mandar um abraço pro Luan Dornelles? Alô, Luan Dornelles, aquele abraço. Boa, Ribeiro, boa. Ribeiro é torcedor abertamente gremista. Abertamente não, né, Ribeiro? A gente esconde, né? Aberto não, nada aberto. Aberto não, isso, isso se esconde. Valeu, tchau. Tiger, um destaque do Internacional da Central Band do Esporte, por favor. Vamos falar sobre o treino de hoje, Meneghetti, porque o alemão, ele não participou da atividade, ele começa a virar uma preocupação para o jogo da próxima segunda contra o Avaí. Não foi dito, não foi divulgado o problema que ele teve, mas ele fez trabalhos complementares na parte interna do CT. Brian Romero e Mikael treinaram normalmente e viram as opções que o Mano tem para esse lugar. Edenilson tem treinado normalmente também, deve ser titular no jogo da próxima segunda. Tá até correndo mais o Edenilson, né? Tá correndo, vai até o cercadinho da imprensa, volta pro campo, vai no cercadinho da imprensa, volta pro campo. Agora, sobre o Mikael, fisicamente, como é que ele tá, Tiger? Chegasse a conseguir observar esse trabalho? Hoje estávamos eu e o Eduardo Picão, produtor da rádio. O Eduardo Picão achou ele magro hoje no treino. Eu acho que não é para tanto ainda, mas ele está evoluindo, está treinando bem. Hoje foi um dos destaques, inclusive, num treino de finalização que aconteceu no final. Ele e o Alan Patrick, os melhores. E em termos de cruzamento, o menino Vinícius Rangel cruzou muito bem, também chamou a atenção. Baldaço. Quando o Inter ofereceu R$1.200.000 para o rapaz que ontem fez um hat-trick na Copa do Brasil. Né? Agora mudou. Entre o dia que o Inter ofereceu R$1.200.000 para ele. Presta atenção, entre o dia que o Inter ofereceu... É um domínio, Baldasso, de canhota, Deixa o Baldasso falar, JB. Não, mas é que é de canhota. Isso é mais importante, olha o gol que esse cara fez. Esse foi de centroavante. Termina o raciocínio. Não, eu não vou fazer minha tese sobre o Inter com esse rapaz aparecendo na tela. Na próxima. Agora, esse é gol. Esse é gol. Enquanto ele não sair da tela, eu não falo. Deu, Paulinho? Tá satisfez da tua vontade? Olha a cavada. Que isso, hein, Baldasso? Joga demais. Agora sim. Muito obrigado. Como eu estava dizendo, entre o dia que o Inter ofereceu R$1.200.000 para o Yuri Alberto, provando que estava desesperado por contratar um centroavante diferenciado e que gastaria o que fosse preciso, até o final da janela, que foram, 2, 3 semanas, o Internacional viu 2 jogos do alemão, que ele foi bem, e achou, de forma soberba, que não precisamos mais. O alemão está crescendo, e efetivamente está crescendo, mas o Internacional... Primeiro, o alemão foi expulso no primeiro jogo, não jogou o segundo. Segundo lugar, faltou botar a bola para dentro. Só uma. E não teve o centroavante para botar a bola para dentro. A tua tese não se sustenta a partir do momento... a direção do Internacional. A tua tese não se sustenta, mas a tese não se sustenta a partir do momento que o Inter paga $1 milhão para um jogador de 32 anos no River Plate, 400 mil de salário. Brian Romero... Brian Romero e Mikael não são reforços para solucionar na hora, né? É que tu disseste o seguinte, o Inter achou que estava suficiente com o alemão. Não, achou que foi lá e contratou o Brian Romero e contratou o Mikael por 400. Tanto achou que o alemão era a solução que contratou 2 reservas para ele. O falou que tem um recado do rapaz aí pro Baldasso, é isso? O que é isso? Olha só, deixa eu só dizer o seguinte, vou discordar do Baldasso, finalzinho do programa, para dizer o seguinte, eu acho que o erro da direção não foi nessa janela. E tentar o Yuri Alberto, eu não acho errado. O Baldasso não falou isso, mas eu estou dizendo a minha opinião. Eu não acho errado tentar o Yuri Alberto. Jogador lá orientado pelo empresário, ele preferiu ficar no Corinthians
que seja feliz lá no Corinthians, ou melhor, que seja infeliz lá no Corinthians. Agora, o erro, na minha opinião, a imprevidência do Inter foi no começo do ano, porque se sabia que haveria o assédio no Yuri Alberto. Lá que o Internacional deveria ter investido, teria mais tempo para contratar um jogador. Eu acho que o erro lá, agora, não tem no mercado esse jogador. Eu não considero, Meneghetti, eu não considero o erro de ninguém nesse episódio. Só que o futebol foi irônico com o Inter ontem. Porque se não fosse o Yuri Alberto, o Corinthians estaria eliminado. Eu não sei. E o Inter foi eliminado pela falta de um centroavante de categoria. O Corinthians... O Inter não teria Vamos usar outras palavras. O Corinthians ontem estaria fora da Copa do Brasil se não tivesse um cara para botar para dentro. Isso. E o Inter caiu fora da Sul-Americana porque não tinha um cara para botar para dentro. Só ontem 8 milhões de reais. Vamos colocar a nossa enquete interativa aí, Paulinho. O que o Grêmio deve fazer com o Diego Souza? Renovar imediatamente, 1/4, 25. Esperar o término da Série B, 34. Não renovar, 41%. Hoje às 7, donos da bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Canal do YouTube, Esporte Band RS. Todo mundo inscrito lá.